No ar, Perfil Poder, um programa de entrevista diferente. Personalidades do mundo artístico, político, empresarial, cultural e educacional estarão conosco uma vez por semana, sempre neste mesmo horário. No cenário da comunicação brasileira, é um nome que se destaca pela profundidade de suas análises e por sua defesa intransigente do jornalismo de qualidade. Jornalista, escritor e professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP, ele construiu uma trajetória marcada tanto pela atuação na imprensa quanto pelo rigor acadêmico. Foi diretor de redação de revistas consagradas e presidiu a Rádio Brás no início dos anos 2000. Nosso convidado de Perfil Poder é Eugênio Butti. Eugênio, como vai? Uma honra ter você aqui comigo. Ora, uma alegria. Nós nos conhecemos há tantos anos, mas eu nunca estive no mesmo programa que você. Hoje é o dia. Hoje é o dia, a seu convite, um convite que me alegrou muito, me distingue. Muito obrigado. Muito obrigado, uma alegria estar aqui. Muito obrigado. Você nasceu em São Paulo? Nasci na cidade de Orlândia. Orlândia. Mas isso é um fato um pouco controverso, porque eu nasci oficialmente em Orlândia. Minha família morava em Orlândia. Sim. Mas o que acontecia é que as pessoas nasciam em Ribeirão Preto, porque em Ribeirão Preto que tinha hospital naquele tempo. Agora, a minha casa em Orlândia é a casa onde a minha mãe nasceu e dois irmãos dela nasceram lá. Mas eu nasci num hospital na cidade de Ribeirão Preto. Mas meu pai, advogado, me registrou como natural de Orlândia. De Orlândia. É. Muito bem. Então o senhor é de Orlândia. Sou de Orlândia. Claro. E veio para São Paulo quando? Eu vim com 18 anos para estudar na Escola de Comunicações e Artes e em seguida, no ano seguinte, eu entrei na Faculdade de Direito. Então, eu fiz as bacharel e advogado? Bacharel. Não, advogado, eu acho. Advogado. Não, eu não sou advogado. Mas sabe trabalhar muito bem como advogado. Argumenta como ninguém. Não, isso eu reconheço. Mas eu nunca me inscrevi no exame de ordem, nunca assinei uma petição, nem poderia, mas nem como estagiário. Eu nunca fiz nenhuma atividade dos advogados. Foi jornalismo mesmo? Jornalismo sempre. E a infância foi em Orlândia? Foi em Orlândia. E como era a infância? Como era? Foi na escola primária em Orlândia? Fez colégio em Orlândia? Tudo. Tudo? Fiz tudo na escola pública lá de Orlândia. Minha mãe era professora de português. E Orlândia é uma cidade pequena. A gente olhava para um lado, via o fim da cidade, olhava para o outro, via o fim da cidade. Eram poucos quarteirões. Uma cidade, na minha época, acho que de uns 20 mil, menos de 20 mil habitantes. E hoje? Deve ter uns 40. Só? É, por aí. Continua uma cidade relativamente pequena, então. Ah, sim. Relativamente. Absolutamente. Absolutamente. É. E foi uma infância gostosa, tranquila, futebol na rua? Cresci numa casa. Meu pai e minha mãe tiveram 4 filhos, estamos todos vivos. Eu sou mais velho e muitos parentes, muitos amigos. Uma infância realmente muito feliz. Por isso que eu também quis conservar a casa da nossa família lá em Orlândia. Sei. Uma casa para onde eu vou. Passo uma semana, de vez em quando, levo minha família, meus filhos para lá. Eu fui muito feliz em Orlândia e isso para mim conta muito. Tenho certeza. E aí veio para São Paulo para fazer direito? Para fazer jornalismo. Para fazer jornalismo, perdão. E aí eu fui depois, no ano seguinte eu prestei o vestibular para fazer direito, porque eu sentia que fazia falta uma formação mais densa. Eu tinha essa sensação, não era nenhuma intuição, e muito menos uma coisa de disciplina intelectual, que eu nem sabia o que era. Mas eu tinha demanda para estudar mais. E eu também fazia movimento estudantil, tinha uma militância, e essa formação foi muito decisiva. Em plenos anos de chumbo, né? Sim. Um pouco depois, né? Pouco depois. Vladimir Herzog foi assassinado 50 anos. Em 1975, no dia 25 de outubro de 75. Sim. Alexandre Vanucchi Leme
que era nosso estudante na geologia, tinha 22 anos, foi assassinado em 1973. Eu entrei na escola em 1978. A repressão já tinha atenuado, mas na época a gente não sabia muito. Havia ainda perseguição, havia espionagem, arapongagem. Mais tarde eu vim a saber que até eu fui objeto de arapongagem. É mesmo? Mas... Não, eu fui com certeza, eu sei, mas você não sabia. eu recebi uns documentos, assim, com transcrição do que eu falava em assembleia, aquelas coisas do SNI. Não são coisas importantes, e eu nunca tive nenhum episódio mais sério. Mas era um tempo de ditadura. Sim, era um tempo de ditadura. E até por isso, eu acho, eu e meus colegas, meus amigos, nós tínhamos uma atividade que a gente chamava de militância. Então eu tinha isso, eu me dedicava a isso com muito gosto. Eu estudava jornalismo e estudava direito. E cheguei a tirar notas muito boas no começo do meu curso de direito. Depois fui me tornando um aluno mais medíocre. Não, medíocre não acredito. Não, pode ser menos interessado, talvez. Talvez menos interessado. Mas medíocre não acredito. Mas assim, eu concluí as 2 graduações e depois fiz toda a pós-graduação na área de comunicações. De comunicações. E teve em muitos veículos de comunicação. Tive. Passou por vários. Sim, eu trabalhei no Leia Livros, trabalhei na Editora Brasiliense, gostava muito, me deu uma experiência de edição de livros que me acompanha o resto da vida, pois eu fiz outros projetos de editora, tive uma longa carreira na Abril também. Na Abril eu dirigi revistas. Quais? Olha, eu dirigi a 7, que era uma revista de cinema. Eu me lembro. Isso era a Editora Azul, que era um braço da Editora Abril. Exatamente. Depois, na Abril, eu passei pela redação da Playboy como editor, dirigi a revista Super Interessante por uns bons anos. Que é fantástica, né? Eu gostava demais. Sensacional. Dirigi 4 Rodas. Eu fui secretário editorial da Abril por um tempo, uns bons anos. Fui colunista da revista Veja nesse mesmo período. E também, durante toda a minha carreira, eu fui colunista ou articulista de jornais. Eu tive no Jornal do Brasil, no Estado de São Paulo. Você está indo no Estado de São Paulo? No Estadão agora eu estou numa encarnação. Uma encarnação. De uns 18 anos já, Sim. que eu escrevo no começo do jornal. Sim, é verdade. Cada 2 semanas, na seção Espaço Aberto. Eu leio. Eu adoro aquele espaço, o trabalho daquela editoria, que é um critério impressionante. E eu também passei pelo Jornal do Brasil, pela Folha, Revista Isto É, Revista Nova Escola, Revista Época. Fui colunista da Revista Época por uns 7 anos. Eram atividades concomitantes. Eu só parei de escrever regularmente para jornal quando eu fui para a Radiobras, em 2003. 2003. Governo Lula. Governo Lula. Primeiro governo Lula. Primeiro governo Lula. E aí eu parei de escrever para jornal. Você ficou uns 3 anos lá, 4 anos? Fiquei 4 anos, 4 meses, 20 dias e 2 horas. Oh, meu Deus, contou as horas. Chegou no final, eu estava louco para sair. Sei. Eu me lembro dessa história. Mas fiquei até o fim e não queria de jeito nenhum sair unilateralmente. O governo, passada a reeleição do Lula, a primeira reeleição, eu julgava que eu tinha feito o que estava ao meu alcance e queria me distanciar. Mas o governo pediu que eu ficasse um tempo mais para que fossem feitas as transições, não só na Radiobras, que logo ia se converter na EBC. Na EBC. Foi no seu tempo, acho, que começou essa... Eu peguei algumas coisas da EBC, foram formuladas na minha gestão. Sim. Aí juntaram as rádios
a TV no Rio, Brasília, Exatamente. enfim, outras coisas, e formaram, o governo formou a EBC. Formou a EBC. E aí... Não tinha canal de televisão, não, no seu tempo. Tinha. Já tinha? Não, é no Rio. Nós tínhamos em Brasília a TV Nacional. E no Rio a TV Educativa. A TV Educativa. A TVE do Rio de Janeiro. TVE do Rio de Janeiro. Mas algumas discussões começaram na minha gestão, algumas propostas e tudo mais, mas a fundação da EBC foi um processo que o Franklin Martins conduziu. E a primeira... Anda sumido. Hã? Ele anda sumido ultimamente. Nesse governo Lula, não sei se ele esteve atuando. Faz tempo que eu não vejo, mas enfim, quando ele passou por lá, ele fez um bom trabalho, ele consolidou as bases da criação da EBC, convidou Tereza Cruvinel, que foi a primeira presidente da EBC, que também fez um belo trabalho, sempre na medida das coisas que estão ao alcance de quem está lá. Tocar esse tipo de organização é complicado. Você presidiu muito bem, na minha opinião, a Fundação Padre Anchieta, mas sabe dos limites. Não, é uma gestão... Terríveis. Então, você é reconhecidamente o maior entendido no nosso país de TV pública. Tem futuro a TV pública? Vamos combinar que tem uma TV estatal e tem uma TV pública, que não se confundem nem se misturam. Eu estou falando da TV pública, daquela que deveria cuidar, o nome já diz, do público, do cidadão, do brasileiro, e não do Estado, como é a TV estatal. Você acha que tem espaço para a TV pública do jeito que o nosso país é conduzido, tanto na área federal quanto na estadual? Olha, eu colocaria de outro jeito. Se não houver espaço para bons projetos de rádio e televisão pública, algo não vai bem com a democracia. Nos países em que a democracia criou mais tradição, ganhou mais estabilidade, solidez, legitimidade, com pessoas que participam do processo decisório, e que são muitos, na esfera política, existem emissoras públicas bem assentadas. Nós estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando PBS. do Canadá, Estamos nos Estados Unidos PBS. Na Inglaterra, falando de BBC. Alemanha, ZDF. ARD, Suíça, França, com um sistema muito complexo, mas muito vigoroso. Agora, em todos os lugares, com o esmaecimento da vitalidade da democracia, tem surgido dificuldades novas que não estavam aí. Então, agora nós temos essa semana uma crise grave na BBC, porque houve a renúncia do presidente e da responsável pela área jornalística. Mas eles explicaram por quê. Pois de certa forma. Agora, não vamos nos perder no meandro aí. O que acontece? Onde há um enfraquecimento dessas instituições e os caminhos são diferentes, as formas desse enfraquecimento são diferentes de país para país, há um sinal de que a democracia não está funcionando muito bem. Vamos pegar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que aconteceu foram cortes de aportes orçamentários da parte do governo do novo presidente lá, o Donald Trump, para as emissoras públicas de TV, que são as PBS, ou de rádio, que são as emissoras da NPR. E algumas emissoras são pequenas, são emissoras muitas vezes locais, emissoras de rádio. Que precisam deste dinheiro, desta Precisam. As pessoas falam muito que nos Estados Unidos tudo é privado. Não é bem assim. Nem as universidades. Hoje é muito mais noticiado. Harvard, MIT, Columbia, todas as instituições têm um repasse de verbas
considerável. Não sei se Harvard está tendo, né? Porque Pois é, aí Harvard tem já problemas. teve um problema aí. Mas principalmente a comissão, a comunicação que a gente chama de pública. Então, assim, tem lugar para comunicação pública na democracia, para as emissoras públicas? É lógico que tem lugar, sempre teve. Agora, está ficando mais difícil. No Brasil, tem lugar? Nunca teve. O Brasil não tem uma tradição de emissora pública. Você diz, não se confunde com a estatal. E é isso mesmo. Se as pessoas quiserem ter uma ideia do que é uma comunicação governamental, pensem na Voz do Brasil, no horário do Poder Executivo da Voz do Brasil. Aquilo é uma comunicação do governo. Vamos chamar que é uma chapa branca. Totalmente. Aí, uma comunicação estatal, não governamental, TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, todas prestam bons serviços, no meu modo de ver, poderiam existir com as suas contribuições e tudo mais, mas nenhuma delas é propriamente uma TV pública. Uma TV pública, o que nós temos, uma rádio pública e uma TV pública, que mais se aproxima do modelo que deveria ser, é a Fundação Padre Anchieta. Plenamente de acordo. Porque você vê, ela é uma emissora que não vive de publicidade, ela pode ter algumas receitas que vêm da publicidade, mas ela não presta contas ao mercado. Ela não presta contas ao cidadão. Ela tem um conselho curador e o diretor-presidente responde ao conselho curador. Ele não é chefiado nem pelo mercado, nem pelo governo. Não é. Essa é o lugar da emissora pública. Isso é que eu não consegui explicar para esse governo, mas enfim, não é importante. Mas nenhum governo entendeu. Nenhum governo entendeu. Agora, eu espero que nós tenhamos lugar para isso. Eu também espero. É. Muito bem. Isso que eu espero. Mas você acha que vamos ter um espaço para isso? Porque neste momento acho que estamos numa certa crise. Nós temos uma dificuldade grande. Nós temos em São Paulo um governo que não é muito afeito a reconhecer o valor de uma emissora pública pelo que ela tem de independente. Sim. Numa emissora pública, o governo entra como apoiador, mas não entra como editor. Não é ele que dá o rumo editorial, e nem pode ser. Numa universidade pública, por exemplo, é claro que o governo, de alguma forma, contribui para que os recursos cheguem à universidade. Na USP, a Unesp e a Unicamp, a tradição é que o governo encaminhe uma parte do ICMS para sustentar essas instituições. E vai bem. A FAPESP, que é uma agência de pesquisa, ela recebe 1% do orçamento do Estado por determinação constitucional, da Constituição do Estado de São Paulo. Com as universidades não é assim. Mas há uma tradição que é mais ou menos seguida, que vai. O governo não manda nas universidades públicas. O que um professor fala em sala de aula é da responsabilidade desse professor. O governo, imagina, não vai dizer o que ele tem que falar. Isso é normal. E é assim que tem que ser. Uhum. Mas o atual governo tem dado sinais de que não compreendeu isso como poderia. Eu gostaria muito que esse nível de compreensão melhorasse. Mas nós tivemos atritos com governos desde sempre. Isso é da rotina de uma emissora pública, sim, como a Fundação Padre Anchieta. E ela não deve se dobrar às pressões do governo. É difícil fazer isso? É muito difícil. Mas esse é o caminho. Então, se os governos não entendem bem, é complicado. Mesmo o governo federal, quando nós
pensamos em matéria de independência jornalística, isso não é bem assimilado na cultura política no governo federal. Ainda não caiu a ficha, para usar a expressão. Nós temos um bom nível de respeito às universidades federais, Sim. Que poderia ser muito melhor do que é, mas já é um bom nível. Mas com a comunicação pública, essa independência ainda não aconteceu. Se nós pegarmos a EBC, por exemplo, que é um avanço, ela tem méritos, ela tem qualidades importantes para a sociedade brasileira, tem, mas ela ainda tem uma estrutura muito vinculada ao Palácio do Planalto. Uhum. Para dar um exemplo, o Conselho de Administração da EBC tem muita representação dos ministérios e pouca representação, mas muito pouca da sociedade. Certo. Isso, se você pegar como comparação o que acontece no Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, que é a TV Cultura, é diferente, porque lá eu sou membro do conselho já pela segunda vez. Eu fui eleito pelos conselheiros. Sim, eu não exatamente. Fui indicado por ninguém. Não, eu fui eleito pelos conselheiros. É verdade. E o que a gente decide no conselho, muitas vezes, pode não ser aquilo que o governo gostaria que fosse. Isso é um bom sinal. Está longe de ser o ideal, mas já é alguma coisa. Então, para isso, a gente não pode dizer que tem um cenário cor-de-rosa pela frente. Não tem. Eu tenho certeza disso. Mas vamos lutar para que ela consiga ser independente, imparcial, plural, e etc., no seu jornalismo, nas suas informações. E aí que acontece a grande contribuição. Eugênio, você já pensou em fazer outra coisa que não jornalismo? Pensou em outra carreira durante os seus anos de estudo, quando estava na faculdade? Pensou em ser alguma outra coisa? Acho que não. Assim, eu sempre... Você nasceu para ser jornalista? Não, eu sempre fui um profissional do jornalismo. Uhum. Depois eu virei professor. Me realizo muito sendo professor. Está dando aula de quê? Eu dou aula de jornalismo, dou aula de biblioteconomia, dou aula sobre internet, dou aula de divulgação científica. Eu dou aula em vários cursos ou disciplinas diferentes de graduação e pós-graduação. São algumas, sabe, de pós-graduação nós criamos agora uma disciplina de extensão e uma disciplina estrito sensu para pesquisadores da USP, ambas tratando de divulgação científica. São novidades, são duas novas disciplinas. Eu tenho uma disciplina já tradicional de fabricação de valor na indústria do imaginário. Existe uma cátedra que eu ajudei a criar no Instituto de Estudos Avançados, que também criou sua disciplina. Então, são várias coisas. E em graduação, eu dou aula no departamento de jornalismo, eu dou aula no departamento de cultura e informação, dou aula no departamento de relações públicas, num curso de extensão. Então, são muitas coisas. Mas, como professor, eu me realizei muito. E eu sempre gostei, e acho que posso ter alguma contribuição, de escrever, né? Uhum. E escrever, a gente pode escrever em linguagens diferentes, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas hoje você escreve para o Estadão e eu leio quinzenalmente. Muito obrigado. Não, muito imagina, obrigado. É um favor nenhum, eu só aprendo com você lá. Muito obrigado. Você se casou em Orlândia ou em São Paulo? Me casei em São Paulo. Mas meus filhos foram batizados em Orlândia. Que engraçado. Levei os dois para lá, Uhum. Foram batizados lá. Já se formaram? Estão estudando? Se formaram. Meu filho também estudou Direito e Jornalismo, se formou nos dois cursos.
hoje segue uma carreira jornalística, ele trabalha na Aberge, Sei. que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, uma belíssima instituição que faz um trabalho cada vez mais essencial. A sede onde é? Em Brasília ou Aqui Rio? em São Paulo. Aqui em São Sede é em São Paulo. Paulo. Uhum. E minha filha está terminando o curso de Direito em Zurique, na Uau! Suíça. Ela Não é se pouco, não. casou lá Bom, tá e certo. foi para lá como arquiteta. Sim. Começou a trabalhar, trabalhou 2 anos como arquiteta e sentiu necessidade de fazer direito. Então, hoje, está perto da conclusão do curso, é uma estudante de direito em alemão, Uau! que é mais... Não deve ser muito fácil. eu penso que deve ser uma coisa inacessível, Não mas sei. ela Não sei. Para ela é acessível. ela consegue se sair muito bem. E ela não pretende voltar para cá com a família, né? Eu penso que a vida vai se estruturando lá. Ela com o marido dela é arquiteto, tem um escritório junto com o pai, e a vida vai tomando raízes. Eles estão muito bem em Zurique e gostam muito de lá. Falam português entre si. Olha, O marido que dela sério. é suíço, mas eles falam português entre si. Que Eu já bacana. tenho uma neta Hum, suíça. Enfim, eu nunca sei se vão voltar, se não vão voltar, como é que é isso, mas a vida está muito encaminhada lá, para ficar no na caso Suíça. dela. E como muitas pessoas da geração dela, né? Tem Uhum. muita gente dessa geração que vive fora do Brasil. Você fala muito sobre ética, verdade, responsabilidade no jornalismo. Quando que houve essa virada na sua vida de se preocupar com essa ética? Eu pergunto até porque eu agora estou participando do Instituto Não Aceito Corrupção. Não sei se você conhece. Eu ajudei a fundar. Você ajudou a fundar, pois é. O Liviano, que é o Isso. presidente. E eu adorei essa história de poder contribuir contra a corrupção nesse país e em favor da ética, etc. E você, como é que chegou aqui nessa, digamos assim, necessidade de vida, vai? É uma necessidade de vida Pois é. mesmo. A ética, a gente precisa tomar muito cuidado com essa história, porque quando a gente estuda o discurso sobre a ética, o fundamento desse campo da filosofia, mas um campo muito original, Uhum. é muito fácil o desvio de a gente ver os especialistas falando como donos da verdade, como se fossem o parâmetro moral da sociedade. Entendo. Isso é muito perigoso e não é para isso que a gente estuda isso aí. É mais para compreender, mais para ajudar as pessoas a tomarem decisões fundamentadas. Eu nunca prescrevo uma decisão. Por exemplo, um dilema. Eu vou priorizar o atendimento do direito à informação ou vou priorizar a proteção da privacidade das pessoas? Às vezes essas coisas ficam em polos opostos. Sim. Cada um tem que fazer uma escolha. Eu não digo que o certo é isso e o errado é aquilo lá. Eu procuro evitar Sim. essa... Mas eu acho que o impulso para isso começou a aparecer na minha vida à medida que eu fui conhecendo mais as práticas do jornalismo e a responsabilidade que tem o jornalismo. Hoje, de manhã, na sala de aula, nós estávamos conversando um pouco sobre Max Weber e a ética da responsabilidade. E eu estava conversando com os alunos sobre a necessidade da gente pensar nas consequências do que a gente faz. Até uma linha do horóscopo que é publicado no jornal tem consequência. Não há dúvida. E a gente não consegue controlar quais serão as consequências. Mas nós podemos ganhar em qualidade do que decidimos se
aceitarmos pensar sobre as possíveis consequências. E veja, minha intenção, quando eu vou me aprofundando nisso, sobretudo como professor, é equipar os alunos, é dar para eles algum acervo que ajude a qualificar o que eles terão que resolver. Porque muitas vezes uma decisão ética, você sabe muito bem disso, ela é tomada muito rapidamente, muito rapidamente. E a qualidade da decisão vai depender do seu acúmulo, do que você estudou, acumulou, e da coragem com que você decide. Claro que você tem que ter discernimento, tem que ter serenidade, tem que decidir sem levar em conta interesses imediatos, é tudo muito difícil. Mas se você tem alguma informação, tem alguma formação, a tua decisão poderá ser melhor. Não significa que vá ser a decisão acertada, mas ela pode ter mais fundamentação. Eu acredito muito nisso, eu vejo diferença. Então é pouco com esse espírito que eu estudo e para compartilhar, né? Você está adotando inteligência artificial nas suas aulas? Não. Não? Não. Nas suas informações ou no seu Não. dia a dia? Eu tento passar longe, mas preciso Entendi. explicar um pouco. Eu preciso explicar um pouco. Eu sou parte, na USP, de um projeto chamado Centro de Inteligência Artificial. É uma sigla em inglês. Eles chamam de C4AI. Ok. E esse núcleo é o principal projeto de pesquisa em inteligência artificial no Brasil. É liderado pelo Fábio Kosman, que é um professor da Poli. Lá está também um parceiro meu, Glauco Arbix, que me pôs dentro desse projeto, inclusive é por convocação dele que eu entrei nisso. Então nós estamos estudando essa questão e sempre atentos às novas possibilidades e a riscos que isso pode significar na cognição ou que isso pode significar na autonomia das pessoas. Tem muitas coisas implicadas aí. Mas, e claro que as redações podem usar e muitas vezes precisam usar ferramentas, mas eu mesmo, pessoalmente, não trabalho com a implementação desses apetrechos nas redações. Eu não trabalho com isso. Algumas coisas, eu sou superintendente de comunicação social da USP, mais uma função que eu exerço. Nós temos algumas coisas nos veículos da USP. Estamos atentos a possibilidades que podem ser úteis e tudo mais. Mas na minha vida prática, não. Eu escrevo como antigamente. Eu não uso recursos de inteligência artificial para escrever. Para se informar. Eu nunca usei um emoji, que não tem nada a ver com inteligência artificial, mas você não vai encontrar nenhuma mensagem minha com emoji. Nunca usei aquilo. É uma questão de método. Tá certo. Então, é assim que eu... E para encerrar, queria que desse uma mensagem para o jovem que está chegando. Ou no jornalismo, ou na vida profissional, ou na advocacia, enfim, aquele que está chegando hoje. O que você queria deixar para ele como uma informação? Faça isso ou não faça aquilo. O que você deve fazer para ter o sucesso que Eugênio Butti teve? Olha, primeira coisa, eu acho que eu diria, eu não tive tanto sucesso. Oh, que isso? Não. Não seja modesto. Não, mas eu ouvi outro dia uma gravação com Bertrand Russell. Sim. Que ele fala que é até uma coisa bonita, ele fala, qualquer coisa que você for decidir, lembre-se de verificar quais são os fatos envolvidos. Não vá basear suas decisões em fanatismos e coisas, não é uma palavra que ele usa. E a outra, que ele diz que é um princípio moral, ele fala, o amor é uma energia sábia.
e o ódio é uma vibração tola. Eu estou de pleno acordo com ele. O que eu diria para os jovens é uma coisa assim: cuidado com o momento em que os sonhos se transformam em interesses. Quando isso acontece, você está começando a ficar velho. Mas a ficar Tem velho razão. num sentido ruim. Sim, sei, ruim. entendi. E também não achar que são o suprassumo do talento da humanidade, né? Um pouco de humildade, Faz não bem. de humilhação, mas um Não, pouco de humildade. de humildade ajuda. Fora isso, a juventude, né, é tudo, é tudo. Verdade. Então, parabéns aos jovens por serem jovens. Poxa, pois é. Pena que todo mundo fica velho, né? Ou alguns não, alguns partem nem antes. não passam por isso. Quero agradecer a presença aqui do professor Eugênio Butti com essa verdadeira aula que nos deu e convidar a todos para o nosso próximo programa neste mesmo canal e nesse mesmo dia e horário da semana que vem. Muito obrigado, até logo.